Romanos 7,13 nos fala que o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Cuidado com os pensamentos suaves a respeito do pecado. Quando alguém é vivificado pelo Espírito Santo, através da regeneração, a consciência está tão delicada, o coração está tão repleto de amor e gratidão, que qualquer atitude pecaminosa, por menor que seja, traz grande tristeza. Jovens convertidos têm uma sagrada timidez, um reverente temor para não ofender a Deus. Mas, em pouco tempo, a fina flor desses primeiros frutos maduros é removida pelo áspero manuseio do mundo ao redor. A sensível planta da jovem piedade se transforma em um velho salgueiro, muito flexível e facilmente complacente. É uma triste verdade que mesmo um cristão possa, aos poucos, chegar a níveis tão insensíveis, onde o pecado que uma vez o assustou, não o assuste mais. Aos poucos, os homens se familiarizam com o pecado. Os ouvidos onde o canhão ressoava passam a não mais notar pequenos sons. No início, um pequeno pecado nos assustava, mas logo dissemos, não é um pecado tão grande assim. Então vem outro, maior, e depois outro. Até que, aos poucos, começamos a considerar o pecado como algo, senão de pequeno malefício. E em seguida, segue-se uma profana presunção. Nós não caímos em um pecado aberto. É verdade, nós tropeçamos um pouco, mas permanecemos firmes no principal. Podemos ter pronunciado uma palavra profana, um palavrão qualquer, mas a maior parte da nossa conversa foi consistente. Então suavizamos o pecado, jogamos um manto sobre ele e chamamos por nomes delicados. Ouça com bastante atenção. Tenha muito cuidado. Se você não considerar que o pecado, grande ou pequeno, faz separação entre você e Deus, você vai começar a desenvolver um relacionamento com o pecado e um distanciamento em relação a Deus. Se você é amigo de Deus, isso significa que você é inimigo do pecado. O diabo é astuto e fará de tudo para que você caia pouco a pouco. O pecado não é uma coisa insignificante. Pecado é desobediência a quem devemos toda obediência. Foi o pecado de Adão que trouxe toda a maldição a esta terra, que foi a causa de toda a desgraça realizada pela raça humana. O pecado de Adão é a causa do teu pecado hoje. E o teu pecado será a causa da ruína da tua descendência. Se, ao invés de você lutar contra ele, você menosprezar os seus efeitos, pois o pecado é um veneno. Dependendo da sua intensidade, você pode morrer instantaneamente. Ou aos poucos. Mas certamente, caso você não tenha o antídoto, o mínimo que te acontecerá será a existência de sequelas para o resto de sua vida. Quem pode conhecer o potencial letal do pecado? O pecado não é uma coisa insignificante. Cantares 2,15 nos ensina que são as raposinhas que estragam as uvas. Não são os corais formados por pequenos animais que naufragam o navio? Não são os pequenos golpes que derrubam carvalhos imponentes? Não é o contínuo gotejar que desgastará as pedras? Você realmente acha que a forma como você tem vivido é insignificante para Deus? Pode ser insignificante para você, mas não para Deus. Você pode considerar que suas atitudes não são tão graves assim, mas, na verdade, o que acontece é que você é incapaz de ter uma visão mais ampla e de considerar as consequências dos seus atos nas vidas das pessoas com as quais você convive. Abra os seus olhos. Suas atitudes sempre gerarão consequências boas ou mais. Não tem como escapar disso. O pecado não é uma coisa insignificante. Se não fosse o seu Salvador, o menor dos pecados já seria o suficiente para pegar você no colo e te conduzir sem pestanejar para o inferno. Foi o pecado que cingiu a cabeça do seu Redentor com espinhos e perfurou seu coração. Ele o fez sofrer angústia, amargura e aflição.
Se você pudesse pesar a menor quantidade de pecado nas balanças da eternidade, você correria dele como se ele fosse uma serpente e abominaria a menor aparência do mal, como nos ensina a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, versículo 22. Olhe para todo pecado, para qualquer tipo de pecado, para o maior ou menor dos menores, como aquilo que crucificou o teu Salvador, e você verá que ele é excessivamente maligno. Jamais se esqueça de que, antes de comer do fruto proibido, a mulher o tomou em suas mãos. Antes de tomá-lo, ela o viu e o desejou. Antes de vê-lo e desejá-lo, ela deu ouvidos à antiga serpente, o diabo. Se você considera que o seu erro não é tão grave assim, é porque, ao invés de ouvir a Deus, você preferiu negociar com a serpente. Talvez você nem tenha se dado conta disso, mas lembre-se de que o diabo é astuto, é o pai da mentira e homicida, desde o princípio. Faça uma pequena análise de como você tem vivido diante de Deus. Olhe à sua volta e seja sincero. Como você tem lidado com aquilo que Deus colocou diante de você? Como você tem cuidado das coisas que Deus te deu para cuidar? Você tem servido a Deus e ao próximo ou se preocupa mais em ser servido? Como está a sua vida de oração? Você tem lido a Bíblia? Eu estou falando de coisas simples, do básico. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito e tornar a tua vida muito frutífera e feliz. O reformador Philip Melanchthon disse que existem dois tipos de cristãos: os que sinceramente creem em Deus e os que sinceramente pensam que creem em Deus. Que tipo de cristão é você? Ore comigo. Senhor Deus, Tu és amor, mas também é fogo consumidor. O Senhor ama, mas corrige aquele que ama. Por favor, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois somos fracos e pecamos muitas vezes sem perceber. Como somos falhos, Senhor! Tu és a nossa rocha, o nosso escudo e fortaleza. Venha nos socorrer, pois precisamos que a luz do Evangelho nos ilumine e nos conduza novamente para o Teu aprisco. Somos o Teu povo e rebanho do Teu pastoreio. O Senhor nos fez e nos conduzirá em vitória até o fim da nossa história nessa terra. Que assim seja, ó Deus de infinitas misericórdias. Nós nos arrependemos de nossos pecados e desejamos que o Senhor nos perdoe e nos receba novamente em Teus braços. Em nome de Jesus. Amém.